Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de arte. Nesta aula nós iremos falar sobre a linguagem do desenho, da pintura e suas materialidades. Me acompanhe. Como objetivo, nós iremos conhecer e analisar a origem do lápis, seu contexto histórico, tipos e funções. Pense um pouco, você sabe quando surgiu o lápis? Você gosta de colorir? Bom, o desenho acompanha o ser humano desde os primórdios, com as inscrições feitas nas paredes das cavernas, conhecido como arte rupestre. De lá para cá, foram criados e utilizados uma diversidade de materiais para desenhar. Vamos conhecer alguns desses materiais? O lápis grafite é um dos instrumentos mais utilizados para realizar desenhos. Você sabe onde ele surgiu? Bom, desde os tempos primitivos, o homem já está habituado a pintar, desenhar, expressar os seus sentimentos, ou uma necessidade até de registrar algum feito. Mas o lápis grafite tem uma data, ele nem sempre existiu. Vamos lá! Há cerca de 1500 anos, os gregos e romanos perceberam que estiletes metálicos serviam igualmente bem ou mesmo melhor ao propósito de registrar dados em superfícies. O verdadeiro antepassado do lápis talvez seja o seu equivalente romano stylus, olha ele aí do lado, que consistia num pedaço de metal fino, normalmente chumbo, revestido com alguma proteção, usualmente madeira, para evitar que os dedos se sujassem. Observe ao lado um exemplar do stylus romano. Os primeiros lápis livres de chumbo datam do século XVI. Neste século foi descoberto na Inglaterra uma grande jazida de um material bastante puro e sólido, hoje reconhecido como grafite. A primeira produção de lápis em massa é atribuída a Friedrich Staedtler em 1622 em Nuremberg, na Alemanha. Falando aqui do século XVI, final do século XVI, nós temos o período elisabetano, o momento em que a rainha Elizabeth é a rainha da Inglaterra. E aí tem alguns filmes, que vão retratar esses momentos, e nós vamos ter lá, por exemplo, algumas pessoas que usam a pena para escrever. Então, antes da invenção do lápis grafite, a escrita já existia e eles utilizavam outros materiais. Então, imagina, eles utilizavam a pena, que pincelava na tinta, e escreviam. Qual é a contribuição que a invenção do lápis grafite nos trouxe? Uma facilidade em trabalhar com esse material sem correr o risco de rasurar mais facilmente, sem ter que esperar secar aquela tinta. Então, olha quanta contribuição o surgimento do lápis grafite trouxe para a nossa existência. Vamos então a uma primeira atividade. Procure aí na sua casa algum material que possua alto relevo, como por exemplo moedas, folhas de árvores e, em seguida, coloque embaixo de uma folha sulfite e passe o lápis de cor ou grafite em cima da folha na região em que está o objeto que você escolheu e observe aos poucos a cópia do objeto ganhar forma. Façam a atividade e eu já volto.
E aí, galera, fez a atividade? Muito legal ver a moeda, né, sendo desenhada ali, ela embaixo do papel e você, né, um lápis de couro, um lápis grafite. É muito legal o que acontece. Um lápis de mais de 3 séculos foi encontrado em meio às colunas do sótão de uma casa construída no século XVII. O lápis foi provavelmente esquecido por um carpinteiro por acidente. Olha, imagina, gente, encontrar um lápis de mais de 300 anos? Uau, que legal, né? O que me leva a pensar na história desse carpinteiro, né? A vida dele, o trabalho dele, olha que legal. Como as coisas encontradas no passado nos fazem querer entender um pouco melhor, né, a nossa história, a nossa evolução. Então, só ler sobre isso, quando eu tive acesso, já me fez querer voltar e entender um pouco da vida desse carpinteiro. Este lápis, ele é feito de 2 pedaços de madeira, olha ele aí ao lado, colocados com uma barra de grafite. O mais antigo exemplo de lápis de madeira do mundo, hoje é cuidadosamente preservado pelo acervo Faber-Castell, localizado na Alemanha. Observe ao lado a imagem, olha ele aí, né, gente? Bom, as coisas, elas exercem importância, parece que não, né, gente? Mas pequenas coisas assim, elas exercem importância, porque um lápis representa a tecnologia da época, o desenvolvimento tecnológico. Quando a gente fala em tecnologia, não estamos falando só da tecnologia digital, né, dos eletrônicos. Tudo o que nós temos para o nosso conforto, para a nossa melhoria de vida naquele momento é tecnologia, né? Todo material utilizado para a nossa evolução naquele momento é tecnologia. E a descoberta do lápis grafite era uma evolução tecnológica, uma facilidade para os trabalhos das pessoas que utilizavam a escrita, o desenho naquele momento. Temos tipos de lápis para desenho. Certamente vocês já ouviram falar disso. Existem vários tipos de lápis para desenho. Para cada tipo de desenho existe um tipo de lápis específico e isto não quer dizer que temos que comprar todos os tipos de lápis que existem. Ajuda muito, no entanto, ter uma certa variedade deles se o nosso intuito é nos dedicarmos sério ao desenho. Vamos a uma atividade? Utilize a mesma técnica da atividade anterior, lembra de pôr o objeto embaixo da folha? Mas agora, use sua intuição e a partir do objeto que você vai utilizar para copiar, tente ilustrar o restante da folha em branco, trabalhando o jogo de luzes claro e escuro. Então a ideia é a seguinte. Você vai pegar lá uma folha de árvore, vai pôr embaixo do papel, da folha sulfite, vai passar o lápis e ela vai aos poucos sendo impressa na folha e depois o restante do espaço em branco você vai utilizar para terminar um desenho. Por exemplo, eu pintei uma folha, então agora eu vou desenhar várias outras folhas caindo, vou desenhar um sol, né? Vou fazer um dia iluminado, vou desenhar a chuva. Use a sua imaginação desde que você trabalhe o claro e o escuro dentro do desenho. Faça o desenho e eu já volto.
E aí, galera, o que você escolheu desenhar? Talvez não tenha dado tempo, mas aos pouquinhos você vai esboçando sua ideia e depois você termina, quando terminar a aula, para você apresentar ao seu professor. Bom, os lápis para desenho são classificados de acordo com o grafite. Certamente que você já viu lápis com inscrições deste gênero, 2H, HB, F ou 4B, passando por uma nomenclatura que vai do 9H ao 9B, incluindo os lápis tipo F e HB. Estes lápis proporcionam diversas texturas e espessuras para realizar variados efeitos nos desenhos de acordo com a qualidade do grafite. Os lápis tipo H são os mais finos e possuem grafite mais dura. Os lápis tipo B são os mais macios, com uma grafite mais grossa e suave. Estes são os lápis ideais para esboços, sombras e etc. Aqui nós temos as texturas, né, de cada lápis, o 9B, 8B, 7B, veja, né, mais escuros e à medida que vai diminuindo, ó, se você for observar, vai clareando, ó. Aí o F, o H, o 2H, o 3H, o 4H. Então, você já utilizou todos esses tipos de lápis? Se você não utilizou, mas você gosta de desenhar, fica o convite para que você, de repente, adquira estes lápis e comece a brincar, esboçar os seus trabalhos utilizando variados lápis. E aí você começa a ter uma ideia, né, uma vaga noção de como os pintores, né, os desenhistas, perdão, utilizam, né, criam essa ideia de um desenho, de repente, um lápis desse para desenhar um desenho, fazer um desenho mais obscuro, um outro para trabalhar um pouco mais a claridade. Existem desenhos que são todos pintados com grafite, né, que são belíssimos. Então não é um desenho de uma pintura feita com um lápis qualquer. Tem um lápis desejado, né, para atingir a pintura desejada para a sua apreciação. O lápis de cor, galera, ele é uma variedade de lápis utilizada para pintura e afins. Contudo, ao invés de conter uma mina de grafite em seu interior, o lápis de cor são preenchidos com minas de barro, goma, cera e pigmentos coloridos. Hoje, existem uma variedade de lápis de cor, podendo ser aquareláveis, metálico e etc. Diversos artistas ainda utilizam tanto lápis grafite quanto lápis de cor em suas obras. Observe esta linda imagem de Arins Stanley. Ela é toda feita com lápis grafite. Você consegue acreditar nisso, gente? É lápis grafite. É tão perfeita que parece uma foto. Uma foto tirada com uma câmera fotográfica. Olhe que linda essa imagem, gente. Né? A perfeição de um trabalho artístico. É maravilhoso. Sem contar que essa foto ela exprime, né? Ela expressa muita informação. Acredito que cada um tira dessa foto uma ideia, né? Mas para mim esta foto é forte por algumas questões aqui de etnia, questões de opressão. Eu consigo ler tudo isso nessa foto e tem muitas outras informações também aí por detrás dessa foto. Vamos então a uma atividade? Deixe a sua criatividade fluir e faça um desenho utilizando lápis grafite e depois faça o mesmo desenho com lápis de cor. Observe os diferentes contrastes entre um e outro. Veja como nossos sentimentos, sensações e percepções são diferentes com relação às duas propostas para o mesmo desenho. Porque quando ele está em preto e branco, no caso no grafite, ele vai te dar uma sensação, ele vai te fazer perceber, de maneira diferente de como quando você tem essa mesma imagem colorida. As cores, às vezes, dependendo do tipo de cor, vai expressar para você uma sensação de leveza, liberdade, alegria, felicidade e, às vezes, dependendo da cor, ela vai te expressar uma sensação de tristeza, agonia, aflição. Então, as cores são extremamente importantes na escolha, na hora de você pintar o seu desenho. Façam atividade e eu já volto.
E aí, galera, talvez não tenha dado tempo de você terminar todo o seu desenho, porque também, né, não se desenha um trabalho de uma hora para outra em 3, 6 minutos, mas, né, você conseguiu esboçar a sua ideia, dar um delineado, começar, traçar uma ideia, e aí depois da aula você termina com mais calma e apresente ao seu professor. Nessa aula nós vimos alguns suportes e ferramentas para o desenho e a pintura e seus contextos históricos. Eu espero que você tenha gostado e até breve!